né? Eu não queria ser consultora ambiental, eu queria ser professora, eu queria ser pesquisadora. Fiquei 3 anos na iniciação científica, amei, amei, amei. Só que assim, acaba a faculdade, né? Quando acabou a faculdade, eu estava um pouco cansada do meu TCC, que ele foi assim, um pouco problemático, enfim. Aí eu comecei a fazer uns serviços, uns outros. O meu estágio ele foi importante nessa área. E lá eu aprendi muita coisa na prática. O meu chefe, ele se aposentou na mesma época que eu saí do meu estágio. Então ele pegava um serviço ou outro e ele falava: "Ah, faz para mim aqui, e aí eu te dou um negocinho". Só que assim, eu mais fazia para eu poder não ficar parada, né? Só que assim, eu falei, não é, eu não posso ficar desse jeito. Eu comecei a mandar currículo. E nada, né? Aí aquela frustração. Foi quando veio a pandemia. Aí tudo parou, né? Aí eu falei, cara, eu vou aproveitar que tá tudo parado para eu poder me organizar, né? Ver o que que eu posso fazer, redescobrir a minha profissão, porque CLT não tá dando. Não tem como eu virar pesquisadora. O que que vai me sobrar dessas possibilidades? Aí que eu fui descobrir o que era consultoria ambiental, aí eu comecei a pesquisar. Não foi fácil o início, porque era algo, como eu te falei, né, que não era algo que eu pensava para mim. Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, da onde eu estava indo, mas assim, eu só sabia que eu queria. Eu tinha muito medo de errar. Era isso que me travava muito. Aí eu comecei a te seguir e eu tinha os conhecidos que já tinham feito o Ambiental 360. Eu não tinha resultado. E eu sabia que eu estava no caminho certo, mas faltava alguma coisa. E eu não sabia o que era essa coisa que estava faltando. Aí eu sigo, né, uma engenheira ambiental que ela falava assim: o resultado que a gente não está tendo é porque a gente não tem algum conhecimento, alguma coisa assim. Eu falei, então tá me faltando conhecimento. Então a pessoa que vai me trazer esse conhecimento é o Felipe. O Ambiental 360 foi importante, porque é um passinho, né? A gente vai construindo. Tu vai entendendo primeiro como é que é essa questão do prospectar do cliente, como é que a gente tem que se portar, para depois saber como é que tem que ir na prática mesmo do licenciamento, como é que tu tem que fazer da questão do PGRS, como é a tratativa, como tu tem que tratar o cliente. Antes eu chegava, eu falava, porque eu falo muito, né? Então eu falava, o cliente nem falava. E aí, numa das aulas, tu fala, deixa o cliente falar. Isso fez a diferença também, muita diferença. Eu nunca nem imaginei, né? Por exemplo, assim, questão de orçamento, o máximo de orçamento no mês que eu fiz já foi bater 80 mil, né? Uhum. 80 mil. E aí, desses 80 mil, eu consegui aprovação de metade. Tem 2 meses seguidos que um mês eu bati 13.500, e aí esse mês eu bati, mês passado, né, no caso, 15 mil. Eu não me imaginava um dia ser tão segura da minha fala, tão segura de mim como eu imagino, como eu tô hoje. Principalmente assim, de, por exemplo, as pessoas olharem, por exemplo, olha, ela é engenheira ambiental. Até me emociona, porque assim, eu não imaginava, sabe? O meu sobrinho chegar para mim e falar, quando eu crescer eu quero ser igual a minha tia, sabe? Ai, peraí, filho. E isso é muito importante, sabe? Isso não tem preço, isso tem valor, sabe? E é um valor que a gente não mede, sabe? Ele chegar e falar, olha, eu quero ser que nem a minha tia, porque a minha tia, ela ajuda a salvar o planeta, mas ela também ajuda a dar dinheiro, ele fala, sabe? Meu sobrinho de 7 anos. Então, ver as pessoas orgulhosas de ti e a gente tá orgulhoso de si também é uma coisa que não tem preço. E, eu, e assim, isso acho que é a maior riqueza que a consultoria ambiental tem. Só assim, quem vive, vive mesmo, ela sabe. Que eu queria que todo mundo que vivesse tivesse essa sensação. Quando eu vejo alguém frustrado com a consultoria ambiental, eu tento conversar. Eu falo, gente, é possível. É possível porque eu vim do zero, do zero, do zero, do zero. E hoje em dia eu tô conquistando as coisas. E eu sei que eu vou conquistar muito mais. Eu passava na frente de uma indústria e eu falava, gente, um dia eu ainda vou prestar serviço lá. Eu falava, eu vou prestar serviço lá. E hoje em dia é meu cliente. Então, Nossa. assim, não dá, assim, não, sabe, né, Felipe? É um gostinho que a gente tem de vencer, sabe? De vencer. E vencer na honestidade, na dignidade, sem passar por cima de ninguém. Por mérito nosso.